Boa noite, boa noite. Vamos começar a live araretâmica das 6 horas. Oi, Fefe, boa noite. Tava já no pulo aí, Fê. Estamos aguardando. Oi, Fabi, boa noite. Vamos colocar Fabiana online. Oi, mamá. Oi, Marcelinha. Boa noite. Boa noite, todo mundo, povo da floresta. Boa noite. Ina, boa noite. Olha, se a gente fizer a live só nós três, junto com a Fê, a Marcela e a Sandra, eu tô contente. Entendeu? Cadê? Tá muito escuro? Não, tá ótimo, tá Tá maravilhoso. bom? Ficou perfeito. Essas mulheres maravilhosas e mascaradas. Ó, mas Boa noite. sorrindo. Tá vendo que nós estamos sorrindo? Olha os olhinhos do Eu tô vendo sorriso. A sorriso no olho. alegria da gente estar Alegria aqui. de estar juntinho. Olha, gente, Tô olha, muito feliz. que a gente tivesse uma live tão especial quanto esta. Eu vou deixar o pessoal entrar um pouco mais. Oi, mamãe Roseli, boa Oi, noite. Yara, boa mamãe! noite. Boa noite, todo mundo que está entrando. Eu vou deixar a galera entrar, esperar mais um pouco, porque a gente tem. Essa live é muito especial, né, meninas? Essa live é muito Muito, especial. Essa muito, live Muito muito. especial, comemorativa. É do coração. de jornada, porque a gente vai contar para todo mundo, mas foi uma jornada araretâmica fazer esta live. Foi uma live que a gente fez uma jornada, o livro foi uma jornada, e assim, é até difícil colocar em palavras tudo que a gente viveu, nós três, para estarmos aqui e fazermos esta live. Foi um presente da Sandra, essa live. Ideia genial. Realmente. Eu nem vou contar de quem foi a ideia, senão eu vou começar a dar spoiler de live. Aí não vai dar certo. Não. E Mas realmente, assim, a alegria da gente poder compartilhar esse momento, nós três, né? Foi assim, aprendendo, trocando ideia, refletindo, e tem alguém muito importante nessa live, que depois a gente também vai contar, que é a própria autora. a grande É a autora. autora da obra. Autora da obra, Autora da nossa obra. mestra! Sandra Aqui a Psicai. gente só tem a agradecer, a honrar muito e esperamos que a gente possa realmente fazer jus a beleza, o encantamento, a ternura, o amor que você, nesse processo, fez com a gente. Nos trouxe. Né? Nos proporcionou, nos tocou. Tocou eu nosso acho coração, tocou nossa alma, como sempre, né? eu acho que eu já fiz um monte de live araretâmica, né? Mas eu nunca entrei numa live tão emocionada quanto eu estou nesse momento. Primeiro, É por toda verdade. Nós também. Nós já quase choramos aqui, imagina em duas. Em duas chorando. eu estou conversando com vocês e estou ficando arrepiada aqui. Então, assim, antes eu quero esclarecer para todo mundo que está online que nós estamos em três, as meninas estão juntas, né? A Fabiana e a Eloy estão juntas, por isso elas estão de máscara. E a gente vai, ao longo do tempo em que elas forem comentando e falando da live, cada uma que for falar, elas vão tirando a máscara. Por quê? Porque a gente está num momento delicado e a gente resolveu ser honesta com os nossos corações. Já que elas estão juntas, a gente está sendo honesta e fazendo aquilo que a gente acredita. Nós três entramos nesse acordo. A gente acredita que é o certo. Então, elas estão de máscara. Eu estou sozinha, estou sem máscara. Mas elas estão seguindo os protocolos. É a frase do momento. Vamos seguir protocolos. Então é isso. Oi, Sil, boa noite. Bem-vinda. Então é isso. E Então, oi assim, para todo mundo que está aí, né? Para todas as queridas que estão chegando. Então, é assim, para quem não conhece a gente, que eu duvido que tenha alguém, né, que não conheça pelo menos de ver a nossa cara, né? Então, vou apresentar oficialmente da live Araretama em Prosa e Verso, uma história sem fim, uma live honra a esse livro abençoado que, coincidentemente ou não coincidentemente, está completando um ano de vida. Então, é o aniversário de um aninho do bebê.
né? Nada de coincidências, nada de coincidência, nada por acaso, mas a gente também... Conspiração universal, conspiração. Não foi nada programado. Nada programado, né? A gente foi se tocar disso entre ontem, né? Ontem. Então, assim, como é que a gente entrou nessa história? Fabi, Heloísa e eu nos conhecemos há 2 anos, 3 anos, enfim. 3 anos. A gente se conheceu numa carona de São Paulo a Rio Claro, em que nós estávamos, eu e Elo, que a gente já era de grupo, né? A gente já era de um grupo de estudos de aprofundamento da Araretama. Então, a gente estava indo para Rio Claro para fazer o fitness emocional com a Cássia Santos, que é a nossa madrinha master, né? E aí, Fabiana veio de carona, porque Fabiana mora em São Paulo e veio de carona. Apesar de Fabiana ser de Rio Claro, ela mora em São Paulo e estava de carona. E aí, eu me lembro exatamente da cena de Fabiana chegando perto do carro da Elô e a gente se cumprimentando. A gente não tinha. Para quem conhece São Paulo, a gente se encontrou no Shopping Eldorado. Quando a gente não tinha entrado ainda na Rodovia dos Bandeirantes, que é a estrada que a gente pega para Rio Claro, não é, Fabi? A gente já era amiga da alma, de vida, de tipo, nascidas separadas da maternidade. A gente não tinha entrado ainda no Bandeirantes. A gente já era amiga de alma, assim. E aí, coincidentemente, as nossas vidas se cruzaram nesse momento, que foi um momento muito legal, realmente foi um reencontro de almas. E aí, entre idas e vindas araretâmicas e mudanças e de perspectiva e de coisas, milhões de coisas, grupos que se reorganizaram, nós nos juntamos, nós 3, e somos um grupo de estudos agora. E que foi o trio perfeito, a Sandra chama de Santíssima Trindade, mas foi o trio perfeito. Não poderia ter um trio melhor para cruzar este momento de pandemia e de coronavírus e tudo mais, porque apesar da gente estar distanciado, a gente está mais junto do que nunca e mais com a certeza de que a gente é muito próximo, muito parecido. Eu digo de verdade que eu estou com uma inveja branca que as duas estão juntas na mesma sala, mas tudo bem, tá tudo certo dessa forma. Não é verdade? Tá tudo certo. Então, assim, somos 3 alunos... Não só na mesma sala, como hoje nós pudemos até almoçar juntas. Olha, gente, juntas. Não vale xingar no ar. Não vou xingar, não. Tá tudo certo. A gente conversa no off, no bastidor. Então é isso, a gente se conhece assim, a gente se uniu assim. A Fabi é dentista e terapeuta floral, eu sou enfermeira, terapeuta floral e acupunturista. A Elô é terapeuta floral, é pedagoga, é comunicadora. O Araretama nos reuniu e eu acho que vai ser muito difícil separar essa trindade divina. É o que eu acho. É o trio parada dura. Trio parada dura. Hashtag só acho. Então aí, já que estamos todas devidamente apresentadas, devidamente protocolando, seguindo os protocolos higiênicos e de saúde, e já devidamente explicando do porquê que a gente está aqui, vou passar a palavra para a Fabi, porque o motivo desta live hoje, falando do livro da Araretama, foi Fabiana. Eu tive o privilégio de participar do lançamento, eu estava no lançamento com os meus filhos, inclusive. A gente foi no lançamento e viu o lançamento da Sandra. Algumas coisas a gente realmente participou, mas a live do livro Araretama é de Fabiana. E vou passar a palavra para a Fabi, para ela contar o porquê que a gente fez esse a gente teve essa ideia de gênio. Vamos lá, Fabi. Você. Então... Mas a ideia dela, mas como trio Parada Dura, a gente está em todas juntas. Então, estamos aqui para apoiar a amiga, do lado da amiga, dando aquela força. Bom, então, boa tarde, povo da floresta. Uma honra mesmo da gente estar aqui. Estou muito emocionada porque nós estamos fazendo essa live no trio, né? Porque realmente não é uma coisa assim só falada. A gente, apesar de distante... Nós somos um grupo muito unido, somos amigas
E raramente a gente não fala um bom dia, não conta um caso, não pede um socorro, não troca uma ideia terapêutica, né? E aí, essa história da live do livro foi muito emocionante, né? Até eu ouso dizer que começou como uma brincadeira, né, Sandra? E Denise e Elo. É verdade. Tudo começou quando eu voltei para São Paulo, depois de ter ficado distante, né? 3 meses que eu fiquei de casa. E quando eu voltei, eu senti uma necessidade muito grande de estudar mesmo, né? De voltar a ler, entrar, me aprofundar naquela coisa mais teórica sobre as essências, né? Sobre as essências. E quando eu peguei o meu livro, eu não pude ir no lançamento da Sandra, então eu só adquiri o meu livro esse ano. Quando foi aquela loucura de eu me isolar com os meus filhos, eu não levei o livro comigo. Quando eu voltei, eu falei assim, nossa, deixa eu dar uma estudada, né? E peguei o livro para ler. Quando eu peguei o livro para ler, eu não fui diretamente no estudo das essências e comecei a ler o livro. Quando eu me dei por conta, eu já tinha lido 20 páginas e eu sou mesmo super performática, exagerada mesmo, eu sou assim. Imagina. Quando eu vi, eu estava em pé, eu já tinha levantado, eu fazia, nossa, meu Deus, nossa. Porque são histórias que quem estuda Araretama, quem tem o privilégio de ser aluna, né, da Sandra, a gente já ouviu várias vezes. Mas reler, né, eu comecei a perceber que cada vez que eu entrava em contato com uma das histórias da Sandra, tinha uma coisa nova para mim. E isso me deixou num estado de êxtase muito grande, né? Que eu me sentia no meio da floresta. E quando eu olhava, não era uma borboleta, era minha filha do meu lado, não era um bichinho, era meu filho. Eu estava na minha casa, eu não estava na floresta, mas eu estava na floresta. E aí, num surto de encantamento, eu peguei e mandei um áudio num grupo, falei, Sandra, eu estou surtando, relendo o seu livro de novo. E aí a gente trocou essa cumplicidade, né, esse encantamento mesmo, e foi quando Sandra virou e falou assim, Fabi, eu acho que você devia pensar de fazer uma live sobre o livro. E daí nós estávamos as 4 conectadas e falamos, então faremos em 3. E assim está sendo, né? Porque a gente não renega um desafio, né, não, meninas? A gente gosta de um desafio. A Sandra fala que eu que gosto, mas a gente gosta de um desafio. A gente se coloca no desafio, a gente vai lá e cumpre, bate como é que é? Bate no peito e segura a onda. É ou não é, meninas? É isso aí. É por isso que eu sou do grupo. Agora, é legal, Fabi, você contar que a gente deu um nome para essa experiência da Fabi, né? A gente deu o nome de uma experiência, como é que é? Uma experiência lúdica. Nossa, uma experiência totalmente lúdica, que parece que se abre um portal holográfico em tempo real. Você está lendo o livro, para mim, né? Agora eu vou usar a Denise e a Heloísa também, né? A nossa, é comum isso, como se a gente tivesse realmente num ambiente da Mata Atlântica, né? Como se para o tempo e parece que a gente está em tempo real no meio da floresta. É uma entrega muito grande. Olha o que a Marcela escreveu, a Marcelinha. Essas histórias são incríveis. Senti a mesma sensação de êxtase quando comecei a ler o livro e o reencontro com a floresta. Olha, eu só me arrepio. Não é? A gente sabe o quanto que ela gostou dessas histórias, né, Marcelinha? A gente sabe muito. Não, e aí, conforme a gente vai lendo, a gente vai penetrando por uma jornada com a história da Sandra, né? Dessa coisa mágica que ela trouxe para o planeta. E você vê que você traz essa jornada como um processo de cura individual, que foi exatamente o que eu estava vivenciando e compartilhei com as minhas amigas e com a própria Sandra, né? E aí, quando a gente começa, realmente, quando a gente começou a pensar de fazer essa live sobre esse livro, uma das coisas que a gente mais se encanta
Sandra, a sua sensibilidade com o seu entrelaçamento, da sua ousadia, junto com a força do ecossistema e o legado que você deixa para o planeta. Isso é uma coisa que emociona, eu fico emocionada de falar, porque é muito verdade, né? Então, assim, a Sandra, nesse livro, né, ela traz uma riqueza de detalhes, de verdade, de como realmente aconteceu, né? E isso que traz esse encantamento tão profundo, né? Porque antes de você ter... bater papo com o cogumelo e tá tudo certo. Vamos explicar como então, bater papo. Antes da live, a gente estava conversando exatamente isso, né? O nível de comunicação que a Sandra consegue estabelecer com esse mundo délvico, que é um nível vibracional e sensorial num tom num tom além, né, daquilo que é uma comunicação só no mundo técnico, Sim. né, no mundo prático. E isso torna o livro dela mágico, no sentido mágico mesmo. Literalmente mágico. E que eu acho que é essa magia que faz a gente se transportar num túnel. É como um túnel, como se a gente atravessasse um túnel e pudesse realmente entrar nesse mundo da floresta e vivenciar essa experiência como ela é, viva. Viva, completamente uma experiência viva. Algo vivo, um sistema vivo que toca, que está sempre dinâmico, em movimento. E isso foi muito gostoso, assim, porque, como eu falei, para quem estuda Araretama, são histórias que a gente já ouviu falar algumas vezes. Porém, cada vez que a gente lê, tem um recadinho novo. É como se eu estivesse lendo tudo pela primeira vez, entende? Não, é engraçadinho. E como eu falei, eu peguei o livro para ir diretamente para a parte técnica das essências. E eu fui engolida pela história da Araretama. E isso realmente... É isso que você falou. A gente abre o livro assim, faz assim, tchuf, solta um painel holográfico, que você reage com ele, é tipo realidade aumentada, e você não precisa... É isso mesmo. Não, e é legal isso que a Fabi acabou de falar. Gente, eu dou curso. Eu já dei vários cursos. No entanto, hoje mesmo eu abri o livro e li uma frase para a Fabi que eu falei, Jesus, eu nunca tinha visto isso. Então sempre tem um segredo nesse livro. É como se fosse... Gente, como se fosse a primeira vez, Sandra, como exatamente. Se fosse sempre a primeira vez. Parece como se houvesse uma caixinha de segredos guardados todos pra gente, os presentes. Caixinhas de presente. Como bruxinha diria que você guarda os presentinhos especiais para nós, para serem abertos a cada momento. Exato. Multidimensional total. Então, esse realmente é o verdadeiro início dessa ideia honrosa de estarmos aqui para falar sobre esse presente que a Sandra recebeu e compartilha com todos nós, né? Então, quando a gente pega o livro da Sandra, né, são 2 livros, e os 2 são mais ou menos, seguem o mesmo processo, vamos dizer assim. A primeira parte é uma experiência completamente sensorial, que é o diário de bordo de Sandra Epstein, de uma maneira muito verdadeira e com uma sensibilidade que encanta, né? Que é o nascer do sistema Araretama e do chamado que a Sandra recebeu da floresta, né? Depois, a Sandra divide esse livro com um repertório das essências todas pesquisadas, né? Toda uma pesquisa muito profunda, e isso ela deixa uma riqueza de detalhes muito legal, né? Que é a segunda parte do livro, né? Então, é assim, gente, é um livro mágico que, assim, eu vou dar um conselho que todo mundo tem que ler, tá? E agora eu vou passar a palavra para a Heloísa.
Enquanto Elô tira a máscara e Fabiana põe a máscara, a gente não pode esquecer que um livro, uma mídia, ela é um legado. E o mais bonito, eu acho que o mais importante e realmente o objetivo da Sandra foi compilar todos os diários de bordo que ela tem, que ela sempre anotou, das experiências que ela teve, compilar tudo num formato único para ajudar não só os alunos, que somos nós, que humildemente lemos e babamos no livro e nos livros e tudo mais, né? E também para deixar um legado, porque eu acho importantíssimo, e a Sandra frisa muito isso, a importância do legado. Eu nunca O legado é um registro, né, Denise? O legado é importante enquanto pesquisa científica, inclusive, para compor um corpo de conhecimento, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma ciência também. E de um processo vivo. E um processo vivo, dinâmico. Totalmente dinâmico, que continua. Que está sempre se modificando. Então, esse registro, ele é extremamente importante para que a gente não perca de vista como ele foi feito mesmo. E aí... A gente não pode perder de vista como ele foi feito, e ele foi registrado de uma forma para que não haja distorção de informação. Exatamente. E para que isso seja sempre lembrado como aconteceu. Que foi essa ideia da Sandra. Vocês já falaram tudo que eu tinha que falar, tudo bem, não tem problema, mas a gente enrola um pouquinho. Aqui eu tive que contar a história do livro. Não, agora a Elô vai comentar a história do livro. A história do livro, na verdade... Não, agora a Elô vai contar, porque agora a Elô vai contar como que começou a história do livro. Vai, Elô. Bom, isso é o mais interessante e que faz, eu acho que nós chegamos à conclusão que foi a alma do processo da nossa live. Porque quando a gente foi atrás da história do livro, nós fomos atrás de quem? Da nossa querida mestre e autora do livro. E aí a gente começou um processo de entrevista, de conversa, de troca. Que foi incrível, que foi incrível, que foi incrível. Que foi incrível. Descobrimos algumas coisas de bastidores, temos uns spoilers para dar para vocês. Então, assim, acho que agora a gente dá uma incrementadinha. Mas para dizer que a Sandra, então, tem os 2 livros e a gente até deu um nome para o primeiro, posso pegar aqui, Fabio? O primeiro livro que a gente chamou de O Pai, tá? E já como elas já disseram, realmente esse livro, ele surgiu mesmo com a necessidade de poder registrar todos os processos e traduzir toda a profundidade, o encantamento desses processos de pesquisa de uma maneira que se tornasse compreensível para todas as pessoas pudessem ler e compreender. Exato. Não só nós, os babão estudantes, mas para qualquer pessoa que queira, que tenha vontade, que queira entender o que é o sistema Araretama, como funcionam as essências florais, como se dá essa comunicação nesse nível délvico, sabe? Que é muito interessante. E como tudo isso aconteceu de uma forma que ela foi, a princípio, escrevendo seus diários de bordo, para que ela fosse registrando e não deixasse apenas na memória, como ela mesma coloca. Para não perder a riqueza dos detalhes. Não, e que na memória a gente pode esquecer, né? A gente pode... E então, para que não houvesse nenhuma distorção desse processo. Então, olha o quanto, na verdade, científica, sem ser científica, a princípio a Sandra já foi, né? Então, isso é muito interessante, porque foi um processo intuitivo e, ao mesmo tempo, um processo com uma base de legado, de deixar para que as pessoas compreendessem o que ela estava fazendo, e foi a partir daí que, então, surgiu a primeira apostila.
E aí, essa apostila já estava prontinha, e aí vai os bastidores do primeiro livro, que um dia a Sandra foi convidada para um jantar na casa de um rapaz chamado Rodrigo, que era um dos donos da Trion, a editora Trion. E durante o jantar, ela conversou, falou do trabalho dela, falou da Mata, e os dois trocaram muitas ideias, e o Rodrigo era apaixonado pela Mata Atlântica. No final do jantar, ele virou para ela e falou: Sandra, eu vou editar o seu livro e vou te dar de presente. A Sandra ficou super feliz, nem acreditou. Falou: nossa, eu estou muito feliz, Rodrigo, muito feliz, porque está ainda em forma de apostila, mas ele está pronto. E aí, nossa, bom, enfim, o Rodrigo cumpriu a promessa, editou o livro, e um pouco depois de o livro ser publicado, entre 99 e 2000, ele veio a falecer. E aí nós três, né, estávamos conversando sobre tudo isso que aconteceu. Essa conspiração universal, né? Veja, e esse a pessoa certa, né? Na hora certa, no momento certo, é de um merecimento muito grande, e também que o planeta é beneficiado, porque assim a Sandra, ela perpetuou o seu primeiro legado. E o Rodrigo também. O Rodrigo também. Então, assim, mais uma vez, né, a gente viu na prática, né? Então, é muita coerência, né, gente? É a teoria e a prática. Na prática, a gente viu acontecer as qualidades que estão impressas em todas as essências da Mata Atlântica, que é a cooperação, que é a comunhão e que é a regeneração. Então, assim, a gente viu isso na prática, a sincronicidade, como disse a Sandra. Então, é perfeito isso, né? Foi perfeito. Mas, depois de 20 anos, né? Uma coisa importantíssima também, né? Que é importante da gente dizer, que quando o livro foi lançado, de 99 para 2000, no lançamento do livro também surgiu a essência Kundalini. Tá? Olha que demais, né? Tudo a ver, né? Com aquela espinha dorsal, com a estruturação do sistema, com a comunicação entre os seres, não? Perfeito. E mais uma coisa, as Aquas foram lançadas também junto com o primeiro livro, para que, através das informações da floresta, pudessem vir, né, através do cosmético vivo, né, pudessem ser sentidas e vividas, né, através da pele, né. Eu acho que isso é bem quântico mesmo, né, no concreto para o abstrato, né, maravilhoso, maravilhoso. Vou contar um segredo para vocês que vai me denunciar na idade. Sabia que eu entrei na terapia floral em 2000. Efetivamente, como terapeuta floral, foi no ano 2000. Tava tudo isso acontecendo e eu aprendendo a ser terapeuta floral no mesmo ano. É mole? O que mais? Olha aí, ó, tá vendo? Olha a sincronicidade, Dedê. Então, e agora eu tô aqui. E aí, agora nós estamos aqui, todas nós, né? E aí, interessante. Mas como o processo da Araretama é um processo vivo, como é um processo vivo. O primeiro livro. Eu quero dizer mais uma coisa também, que eu quero dizer que na entrevista com a Sandra, muitas vezes ela disse assim para nós: gente, olha, eu não sou escritora. E eu não tive nenhum momento a intenção literária de deixar um livro para concorrer a nenhum concurso literário. Não, é que ela não teve intenções literárias. Mas, gente, a sensibilidade,
a criteriosidade também, porque ela foi muito criteriosa. E a forma dos registros, como ela foi traduzindo para que a gente pudesse compreender, através da escrita, o que aconteceu, foi de tamanha clareza que é tudo aquilo que elas disseram que esse livro faz a gente vivenciar. A minha opinião é que, assim, ela não sabe disso ainda, mas ela é, sim, uma escritora. Só que ela é uma escritora com... Ela é uma fada escritora da floresta. Tá? Com outros objetivos. Exato. Com outros objetivos. E aí é interessante. Como realmente ela continuou escrevendo sempre, ela foi juntando, o trabalho dela continuou. E o trabalho sempre continua, e depois de 20 anos trabalhando na mata e descobrindo ainda outras essências, ela foi continuando com o diário de bordo dela, e aí mais uma vez... Ela foi fazendo apagando, mas tem mais. Ela foi só... aí, mais uma vez, o universo conspirou, colocando as pessoas certas na hora certa, do jeito certo. E aí ela pôde compilar toda esse patchwork, como ela chamou, esses retalhos no lugar. E aí saiu essa obra-prima, que é o segundo livro. Que está fazendo um ano, gente! Está fazendo um ano hoje. E que traz aí... ele não termina. É gozado, né? Quando a princípio, quando nós pensamos no início do nome da live, a gente tinha colocado, né, Araretama em prosa e verso, começo, meio e fim. No começo da discussão, a gente chegou à conclusão, não, sem fim, porque não tem fim. É um processo contínuo. E aí foi super interessante, que é aí que vai o spoiler, né? Que esse livro novo acabou levando dentro desse universo de conspiração uma série de pessoas a encontro da Sandra. Entre elas, né, principalmente a Êxito, que foi uma editora em qual a Sandra realmente, energeticamente, sentiu que tinha a ver com o sistema. A Trion, ela também é uma ótima editora, estava disposta a editar esse livro, mas ela estava passando por um momento difícil, e aí entrou a Êxito, e a Êxito, ela energeticamente se casava muito bem com o sistema, e aí ela acabou fazendo a publicação desse livro, a edição em novembro do ano passado, e que quase ficou para março desse ano. E não ia então, ser. Assim, que não ia ser. Então, foi na hora certa e no momento certo. E o spoiler é que acabou, nesse momento, né, se abrindo um espaço maravilhoso para Sandra, né? Isso, então a Sandra está dizendo, né? Foi a Cris que fez esse contato, a Cristina de Souza, né? Que fez esse contato com essa ponte, né? Com a Êxito. Teve o Felipe, teve, assim, um monte de gente que colaborou na edição desse livro, que eu tenho certeza que se a gente nomear, a gente vai esquecer alguém e vai ficar chato. Então, realmente são pessoas são as almas parceiras que chegam na vida da gente na hora certa, no momento certo. Não, então, dentro desse ensinamento mesmo de cooperação, né, de comunhão, de regeneração que a gente tá usando da mata. E, enfim, aí o que aconteceu? Se abriu, né, esse rio desse novo livro, abriu novos afluentes, que logo mais a gente vai começar a ver frutos.
Então, já temos o curso online, que a Sandra já tem, temos o YouTube e mais algumas coisinhas que vão surgir. Produtos e afluentes dessa floresta que só cresce e que vai para todos os lugares e que é muito resistente, porque apesar de tentarem detoná-la, ela está lá. É 5%, mas ela está ali. Ela resiste. Força, ela resiste. E é a maior biodiversidade do planeta. Então, é aí mais uma lição que a mata nos traz e maravilhoso que a gente vê aqui nesse processo. Agora, Elô, então, você tem que contar de como foi a produção do livro, do segundo. Conta aí, que eu sei que você pode ter. Você tem um dado interessante, muito sui generis, muito particular. É verdade, meu Deus, eu esqueci desse detalhe importantíssimo. Nossa, não ia me perdoar, porque esse também é bastidores, gente. Porque o segundo livro, a Sandra, ela só conseguiu terminar de escrever quando ela conseguiu fazer a essência tempo. Lógico, tudo a ver, né? Objetividade, foco, tal. E ela não conseguiu escrever o livro, terminar o livro em português. Ela teve que terminar o livro inteiro em inglês para depois traduzir para o portuguis. Porque, afinal de contas, nós também fizemos uma discussão sobre isso, né? Mas e demos também um nome para isso. A Sandra vivenciou uma experiência quântica. Totalmente. No processo, gente. No meio do processo. Né? A gente chegou a essa conclusão, que nessa conclusão que ela vivenciou no processo mesmo, essa experiência quântica não linear, né? Que era para ir de um jeito e foi do outro, mas concluiu. E aí ela conseguiu concluir o segundo livro. Não é interessante, né? Não é muito interessante? É uma coisa muito doida, mas é muito araretâmica. Vamos combinar, né, gente? É muito araretâmico. É muito araretâmico. E eu acho que tudo isso vai mostrando o quanto realmente existe esse entrelaçamento, né, gente? De todas as... Quando a Sandra mostra e mostrou para nós que no diálogo com ela a gente sente como ela se entrega nesse processo de corpo, de alma, com amor, né, no que ela faz, e a crença mesmo, né, nessas essências, na mata, e como isso acaba trazendo, né, a conspiração do universo e entrelaçando, né, e abrindo o caminho. Cássia deu uma ideia muito interessante. O segundo livro ele era para o mundo, por isso ele tinha que vir em inglês, para que as pessoas entendessem a linguagem dele. É exatamente isso, Cassinha. Isso, e porque hoje é a linguagem que todo mundo fala, né? É a linguagem universal. Né? Então, realmente é belíssimo. Cada vez que a gente reflete um pouquinho mais, algo a mais a gente vai encontrar e tem muito que refletir, a gente lendo, relendo e conversando, a gente precisaria de uma live, acho que de umas 4 horas. Não, e assim, a gente poder compartilhar com vocês o nosso encantamento de termos tido a oportunidade de fazer uma entrevista com a Sandra e sentir mesmo essa vivência quântica que ela realmente viveu, não é historinha, é verdade, né? É muito rico isso. Isso realmente, para quem ama, né, a Araretama, eu só posso agradecer muito, Sandra, por ter compartilhado conosco, e nós temos agora o veículo de informação para as pessoas que estão aqui com a gente, de compartilhar essa riqueza tão verdadeira, né, que é a história, confiança, né, de estarmos usando a sua palavra através de nós, né? Agora enquanto as meninas trocam, porque agora a Fabiana vai contar pra gente como o segundo livro, o bebê que faz 1 ano agora, vai se organizar. Enquanto elas trocam de máscara... Uma babuinha aqui também.
Eu tenho que dizer para vocês que eu não tomei tempo, mas eu tenho uma relação com a Essência Tempo muito significativa. E enquanto a Sandra tomou tempo para conseguir finalizar, enfim, o livro, enquanto a gente conversava sobre esta live, eu me senti num espaço-tempo completamente diferente. Faz uma semana que eu tô meio fora do espaço-tempo. E eu Fora falei da casinha. fora da casinha não, que isso eu já sou de natureza, mas é fora do espaço-tempo. Eu estou num espaço-tempo diferente. E eu estou vivenciando um espaço-tempo diferente. É uma experiência realmente verdadeira. Talvez eu reencaixe agora no tempo certo, neste momento, depois de terminar a live. Mas é a nossa querida e amada árvore feiticeira que faz essas coisas com a gente. Agora, a Mas Fabi... será que você está mesmo fora do tempo ou você está em outro tempo? Certo, não sei. Agora, a Fabi vai contar pra gente como o livro se organiza, como é que é o... Agora é uma coisa meio técnica. Como é que o livro foi desenvolvido? Começo, meio e fim dele, como é que é? Bom, o livro da Sandra, ele é dividido em 9 partes, né? Lembrem-se sempre que o processo Araretama continua vivo, né? Logo mais, daqui a alguns anos, a mestra vai ter que fazer uma nova edição, porque o processo e a pesquisa continuam. A próxima edição do livro vai ser holográfica, para a gente interagir com a... Ah, com certeza! Então, esse livro, a primeira parte é a introdução, né, que é a fundamentação teórica do livro, com depoimentos de pessoas muito importantes também, que participaram desse processo. A segunda parte e a terceira parte foram a parte que eu fui abduzida completamente. Você e todo mundo que lê. Eu e todo mundo que lê, eu tenho certeza disso. Que é quando a Sandra compartilha com a gente a jornada pessoal dela, quando ela adentra a mata, né? E ela compartilha, ai, eu tô arrepiada, e ela compartilha os sentimentos, o horário, né? Se estava sol, como é que estava. Então, essa segunda parte do livro é a jornada pessoal da Sandra. E ela vai falar resgatar até um pouco da infância, da infância que ela traz. Né? Como ela recebeu o chamado da mata, é uma parte muito sensitiva, muito importante, muito encantadora, muito delicada. Aí nós vamos para uma terceira parte, que é a descrição do processo de pesquisa das essências. Daí é quando a Sandra permeia na cronologia araretâmica, né? Que a pesquisa toda, o diário de bordo dela e como que foram feitas as essências, né? Que é uma terceira parte que é assim, tudo, né? Tudo de bom. Daí nós vamos para uma quarta parte, que é quando a Sandra compartilha com a gente a mandala, que é uma proposta araretâmica da gente vivenciar mesmo, né? Da gente experimentar o que são essas essências, né? Que vem os níveis, né, de emoção, que é uma experiência que nós, como alunas, né, tivemos a chance de fazer e que é uma dica de uma grandiosidade muito intensa, né? Que é a mandala, que é o fitness emocional. É a gente exercitar nossas emoções através dessas essências, né? Em cada um desses níveis, né? Nós temos assistindo a live uma maratonista de fitness emocional, que é a Catinha, que já fez uma live, mas que vai voltar para falar. A nossa maratonista do fitness emocional, Kátia Regina Gonçalves. Não, e a Kátia conseguiu compartilhar conosco, apesar da internet não ter colaborado muito aquele dia, a grandiosidade de se vivenciar uma mandala. E, Kátia, acredite, depois que assisti sua live, comecei a minha mandala novamente. Eu vou repassar a minha mandala de novo, né? Que é um exercício muito rico, né? Que todo mundo deve se abrir a essa oportunidade de vivenciar esse fitness emocional da mandala araretâmica.
Depois, depois tem uma quinta parte, que são as essências repertorizadas, que é essas novas essências, né, que a Sandra continua na pesquisa e que surgiram, né, com a oportunidade da Sandra compartilhar nesse segundo livro, né? Que daí vem assim, ela descreve vários kits, que são os kits que a Sandra nos proporciona. Não. Aqui não. Aqui ela faz, na quinta, ela faz a descrição de todas as essências. Na quinta são as essências. A quinta é o repertório das essências, isso, que era o que eu queria fazer quando eu peguei o... quando ela queria... isso aí mesmo. Ela só queria ir direto. Queria ir direto para essa parte das essências. Mas que eu passei por tudo, não teve como. Eu tive que reler página por página do livro. Aí sim, vem e esse repertório das essências, eles vêm também com uma coisa muito especial, que já vem do primeiro livro também, que são os mantras, né? Os mantras. Sandra, os mantras são presentes, viu, Sandra? Sutras. São os sutras. Desculpa, os sutras. É um presente, assim, depois que você lê, né? Não, tem os exercícios estudo, também, né? Num estudo, você finalizar uma essência com um sutra é aterrar na alma, no coração e no corpo, realmente, o que é cada essência. Então, é muito, muito rico essa parte do repertório, né? Depois desse repertório das essências individuais, que vem as descrições dos cursos de formação dentro do sistema Araretama, que são os kits que a Sandra utiliza em alguns grupos de estudo, que nós já tivemos a chance de fazer parte, que é um acréscimo, assim, fantástico, que daí você vai, o kit chakras, o kit rosas, os mestres do sucesso, que são, assim, coisas que, se a gente for mergulhar em cada kit, a gente não termina a live, porque cada kit é de uma riqueza de informação, né, Denise? É de uma riqueza de informação, como todas as essências, né? Então é uma parte que também toma bastante, assim, a alma da gente e faz com que a gente tenha muito orgulho, né, de fazer parte desse grupo de estudo, né, Sandra? Então, para mim, essa parte... Oi? Não, termina o que você vai falar, que eu preciso fazer uma parte importantíssima, que foi a Cássia Santos que falou aqui agora. Termina o que você ia falar. Pode falar dele. A Cássia deu tchau, mandou beijo pra gente, mas ela falou uma coisa importantíssima. A capa do livro é uma aquarela que a Sandra pintou, uma artista. A gente não pode esquecer disso. Que a capa do livro é uma aquarela da Sandra. Não é? Exatamente. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E aí, mais um presente que a Sandra traz nesse segundo livro, né? Agora falando da minha experiência pessoal, que trocamos ideia, né, na nossa reunião para formatação da live, que a última parte a Sandra organiza por sintomas algumas essências que se casam, né? E eu, como terapeuta, me permiti, assim, às vezes, principalmente nesse momento primeiro de atendimento online, né? Eu me permiti conversar com mães, de falar assim, é medo, é insônia, é trauma, pré-operatório, pós-operatório. E eu posso, na minha experiência, atestar que funciona. Não só para os meus filhos, como sempre, né? Minha família, como minha mãe, eu já fiz fórmulas propostas nesse capítulo da Araretama. Eu já usei exatamente essas fórmulas que a Sandra sugere e que são muito, muito ricas e que me dão um feedback maravilhoso, terapêutico. Né? Perfeito. Então, essa organização do livro torna ele tão, tão mágico, gente, que quando a gente vê, já acabou. Daí já está na hora de começar a ler tudo de novo. Não, e aí, de vez em quando, ir lá
e dá uma fuçadinha, porque você vai encontrar alguma coisa diferente, com certeza. Tem Alguma coisa que você vai ser lembrado, né? E Dois aí, Dedê? importantes que eu preciso fazer. A Sandra falou que a aquarela foi pintada no começo da pesquisa do sistema. Isso é uma coisa importante. Ó, outro bastidor que a gente também não sabia. Olha, mais uma revelação. Ô, Sandra, mas a capa do primeiro livro também? Não, Ou não, só do só do segundo? segundo. Só do segundo. Essa aquarela foi pintada. Essa E a aquarela outra que é uma gota tridimensional, né, gente? Aqui é uma gota que mostra a tridimensionalidade do sistema. Olha como ela é tridimensional. Maravilhosa. agora é o seguinte, nós falamos tanto que faltam 10 minutos para a gente terminar esta live. Então a gente tem que Nossa. encerrar em grande estilo, maravilhosas, tanto quanto é maravilhoso esse sistema. O que mais você tem para acrescentar, minha amada, maravilhosa Fabiana? Olha, seguindo, né, essa dinâmica fantástica, que é o que eu falo, né, da pandemia surgiram coisas tão incríveis, né, que são essas lives e esse compartilhamento desse povo da floresta e de simpatizantes da floresta, né. Então, seguindo essa sequência, a gente estava pensando sobre qual essência falar para a gente usar essa semana. A nossa sugestão é Kundalini e tempo. Kundalini e tempo, que foram as essências que abriram a Sandra no processo criativo de ambos os livros, né? Claro, né? E como as aquas, a gente usar de manhã laranja e à noite... Para dar prazer ao processo. Isso. E à noite a verde. Para ser fiel nesse processo, para a gente tudo, seguir, né? Para a gente nunca esquecer, né? Então, essa semana a nossa proposta é Kundalini e tempo, e os aquas laranja e verde. Gente, eu quero dizer que foi um prazer enorme fazer essa live assim, ao vivo. E é tão legal poder ouvir a outra pessoa falando aqui. Foi tão gostoso isso. Acho que é uma experiência incrível, sabia? Foi demais, foi muito legal. Bom, agora é o seguinte, Gratidão, eu quero dizer umas coisas para a gente encerrar, que não esquecendo que esse livro nada mais é do que um grande legado, e o legado não só do sistema, o legado da própria Sandra, porque foi ela que apertou. Ela foi a grande tecla SAP da mata, né? Ela transformou a tecla SAP da mata, ela é a tecla SAP da mata. E ela trouxe para a gente de uma forma muito clara e muito efetiva, que penetrasse nos nossos DNAs tudo isso. Então, uma coisa que a gente sentiu é que escrever este livro é imprimir a história na história. Imprimir a história com letra minúscula na história com letra maiúscula, para que a gente pudesse manter esse processo vivo e honrar essa Mata Atlântica, porque é a nossa casa. Nós somos brasileiros, ela é a nossa casa. Não tem como a gente não honrar essa mata, essa diversidade. Esse legado maravilhoso, essa mata. Somos nós. E esse presente, né, que a natureza trouxe para nós através da Sandra, através do trabalho dela, através da pesquisa dela, é uma gratidão infinita, né? É isso, é uma gratidão. Então, para terminar, a gente escolheu uma passagem do livro que está no livro e que tem tudo a ver com todo este tempo que a gente percorreu e esse aprendizado e essa jornada que a gente percorreu. Então, meninas, vocês me dão licença que eu que vou ler agora, para encerrar a live. Então, vamos lá. Vamos falar sobre essa passagem, ela está na parte 2 do livro e ela começa a parte da minha jornada. Eu vou ler para vocês. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo.
O que usaremos para isso? Guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo. Apenas contigo e comigo. Tempo, tempo. Tempo, 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 tempo. Obrigada, Sandra. Obrigada, Caetano. Obrigada, Maria Gadu. Obrigada. E a todo mundo que esteve presente. Obrigado, Sandra, pela confiança, pelo carinho, pela entrevista, pelos spoilers, pelos bastidores. Por compartilhar tanta riqueza de informação, Sandra. Obrigado, querida. Obrigada, Gratidão, meninas. Gratidão infinita a todos vocês. Tão longe, tão perto. Tão longe, tão perto sempre, Dedê. Sempre. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo que participou. Sandra, mais uma vez, gratidão infinita por essa oportunidade, por essa jornada araretâmica que a gente viveu. Muito, muito obrigada mais uma vez por tudo. Obrigada, meninas. Beijo para todas. Até a próxima semana. Com certeza estamos aqui de novo. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Tchau.